Bom, galera, vamos então para a análise de hoje, dia 3 de abril. Tivemos payroll hoje, né, que é aquele relatório de empregos dos Estados Unidos, que ele tem um impacto geralmente bem forte no mercado, gerando bastante volatilidade, tá? Dá para ver que foi às 9h30, fez essa sombra imensa aqui, tá? Não foi lá grandes coisas no gráfico, tá? Mas acabou gerando insegurança para os investidores, que justamente lá era esperado um desemprego X, acabou dando 3, 4 vezes maior, né? Justamente pelo coronavírus, devido a essa pandemia, tá? Então acabou que o mercado aqui passou o dia inteiro praticamente desabando, até mais ou menos ali no começo da tarde, quando ele ficou lateralizando, tá? Vamos dar uma olhada aqui então. O mercado deixou essa sombra, veio até aqui embaixo, fez esse topo menor do que esse. Consequentemente, a gente já poderia pensar no nosso pivô aqui de baixa, tá? Então, quando rompesse, já teria confirmado. Então, aqui a gente poderia pensar já em fazer a nossa Fibonacci. Eu já deixei marcado aqui os locais onde a gente botaria justamente os alvos, tá? Então, primeiro alvo, olha só, aqui nessa região, tá? Primeiro alvo de Fibonacci. Vou começar pelos alvos, tá? Mostrando aqui a ferramenta Fibonacci, que a gente utiliza do começo lá do pivô e traciona a primeira linha da Fibonacci na cabeça do pivô, tá? Então aqui era o primeiro alvo. O segundo alvo, a gente vai tracionar a linha azul aqui na cabeça do pivô, então o segundo alvo era mais ou menos por aqui, tá? Nessa região aqui. Então aqui era o segundo alvo. Então ali nesse primeiro caso aqui a gente teria o alvo de 61,8 de Fibonacci, tá? Poderia calcular aqui, daria 61,8 disso aqui, de 100% disso, ok? E aqui justamente daria o 100%, tá? Quer ver como bate 100%? É só projetar para baixo, ó, da linha azul para baixo, eu consigo projetar 100% do pivô, ok? Então 100% do pivô bateria ali no 69,165. E 61,8 bateria em 69,930, tá? Bateu ali. E o último alvo, que é o alvo que a gente vai posicionar essa linha aqui na cabeça do pivô aqui, é a projeção de 161,8% desse pivô aqui, que é o 100%, tá? A gente vai projetar 161,8 dele para baixo, ok? Então vamos lá, ó. Olha que bacana. O alvo bateu perfeito, tá? Perfeitamente aqui na ferramenta Fibonacci, ficou perfeitinho aqui embaixo. Então o último alvo ele acabou batendo lá nesse último alvo e depois fazendo uma pequena reversão, né, que dá para considerar como uma correção desse movimento de baixa, tá? Deu uma corrigida aqui, mas nem chegou a bater, por exemplo, 38,2, nem isso chegou a bater. O mercado consolidou e não teve força para conseguir devolver nem que fosse 38,2 dessa onda, ok? Então ele bateu aqui embaixo no 67,850, tá? Na análise day trade, os alvos que a gente tinha eram justamente esses aqui, ó. Posso usar esse aqui, né? 69,925, 69,155, mais ou menos por ali, e 67,850, tá? Tinha um alvo ainda maior aqui embaixo, beleza? Então dá para ver que do pivô, ó, mais ou menos dessa região até aqui embaixo, o mercado andou muito forte, 3.365 pontos, tá ok? Vamos dar uma olhada então onde poderia ser a nossa entrada, para consequentemente a gente conseguir observar onde que a gente faria as entradas. Bom, primeiramente a gente poderia observar o rompimento do pivô, né? Porque justamente quando a gente tem um topo abaixo de outro topo e um fundo formado
abaixo desse fundo aqui, ou seja, renovação das mínimas, tá? Apesar de que tinha aqui uma pequena, um pequeno suporte, tá? Ainda assim, no rompimento, a gente poderia pensar em fazer uma entrada de rompimento de pivô, tá? Onde é que seria o nosso stop? Seria aqui em cima. Era um stop caro? Sim, seria, tá? Era um stop caro, mas era proporcionalmente muito vantajoso em relação ao lucro que daria também, tá? E gestão de risco é isso, tá? Se precisar encaixar na tua gestão de risco, no teu capital que tu tem, operando com menos pontos, vai ter que ser feito. Então, operações como essa tu não vai conseguir operar. Mas se tu tiver capital, beleza, não tem problema, tá? Vai ser uma operação grande de day trade. Então, veja só, daria aqui um stop grande de 1.260 pontos. Mas é uma operação longa. Vocês viram quanto deu ali antes? 3.300 pontos para baixo também, ou seja, seria o lucro. Então, daria quase 3 vezes isso aqui. 3 vezes de gain, tá? Então, vamos botar que aqui, se tu levaria com um contrato R$ 252 de stop, ao mesmo tempo, no primeiro alvo, tu também ganharia 259. Então, 252 para 259. Então, já dava uma operação 1 para 1, o primeiro alvo, mesmo entrando ali no rompimento do pivô, tá? No segundo alvo, se fosse até o segundo alvo, daria 2.040 pontos, R$ 408, com um contrato. E lá no último, 680 com um contrato, ou seja, dava mais ou menos 2,5 vezes a gestão de risco favorável, tá? E isso entrando ali em cima no rompimento do pivô, ou seja, a entrada aqui nessa região azul, ó, nessa região da linha cinza ali também. A outra entrada que a gente tinha, que era basicamente bem próxima também ali, era nesse pullback na média de 200, ó. Apesar de que eu estou com essa marcação aqui bem em cima da média, ela está cruzando ali. Então ele fez um pullbackzinho aqui, ó, na média de 200, tá? Na média de 200. E a VWAP estava ali em cima, a média de 20 inclinada para baixo também. Tivemos um bom volume aqui no rompimento também do pivô, tá? Também tivemos um bom volume. E aqui na retomada, um volume maior ainda de queda, ó. Maior volume do dia até então, tá? Até bater nesse volume aqui, que foi até um volume de exaustão, próximo àquele alvo, tá? Então, veja só. Aqui nesse pullbackzinho, talvez se a gente reduzisse o tempo, daria para ver até uma pequena bandeira, uma micro bandeirinha aqui, tá? Até a média de 200. A entrada seria justamente aqui, tá? Quando perdesse essa estrelinha cadente, ok? Aquilo ali era um topinho, buscando a média, um pullback, teria um contexto bacana, então poderia fazer essa entrada aqui, justamente onde está esse meu indicador aqui de entrada, tá? Então, olha só, vamos medir agora, caso fizesse uma entrada aqui, lembrando que o seu stop ficaria acima da estrela cadente junto com a média de 200. Poderia botar um pouco para cima, tá? Mas vamos deixar aqui por enquanto. Então, vamos lá. Vamos pegar a entrada aqui e vamos medir para cima quantos pontos daria, ó. Uma entrada de 415 pontos, já reduziu por 3 basicamente o stop, né? Mais de 3 vezes. Mais ou menos 3 vezes, né? 3 vezes 83 vai dar 249. Tá? Então, antes era 252 de stop, aqui vai dar 249. Né? Então, reduziu mais ou menos 3 vezes, tá? Um pouquinho mais de 3 vezes. Então, olha só, R$ 83 de stop, tá? Vamos ver para baixo quanto daria no primeiro alvo. Basicamente a mesma coisa, né? 268. Pô, já deu mais de 3 vezes de gain no primeiro alvo usando um pullback, né? Já nesse outro caso aqui, 422, mais ou menos aí 5 vezes de gain, a mais do que o daria de loss, caso batesse nesse alvo. E lá no último, 686, tá? Dá mais ou menos aí pouco mais de 8 vezes, tá? Pouquinho mais de 8 vezes, se eu não estiver equivocado. Então, 686 divididos por 83, né?
Ó, 8,26 vezes mais gain do que loss naquele local ali em cima de pullback na média de 200, tá? Com com pivô de baixa, com Fibonacci postada, já com todos os alvos definidos, né? Então, pô, sensacional, tá? Era uma operação linda. Por que a gente fala tanto que o pullback ele justamente é o melhor custo-benefício? Porque ele transforma o teu stop que era caro num stop muito menor. Claro, vai ter um pouquinho de desvantagem também, mas vamos chegar lá. Então, o que acontece? Ele reduzindo essa margem para te perder, ele alonga também, de certa forma, os teus alvos, né? Porque os teus alvos eram um X proporcionais àquele stop, né? Aquele stop lá de cima. Então, quando a gente passou a operar esse pullback, justamente ali ele teve um custo-benefício muito maior, porque ele reduziu tudo isso aqui, ó. É um stop que sairia daqui para cá. E aí entra outro detalhe, galera, que é interessante, tá? Depois que se formou esse pullback aqui e continuou caindo, quem tinha um stop aqui em cima na primeira entrada, caso tivesse feito aquela entrada de rompimento de pivô, poderia projetar isso aqui para cá também e transformar esse stop que estava aqui nesse, tá? Simplesmente arrastar mesmo, arrastar para cá para baixo, tá? Poderia fazer isso. Não teria nenhum problema. Qual é o problema, na verdade? Não problema, né? Em relação àquele stop lá de cima, em relação ao stop de baixo, é que justamente um stop maior ele vai evitar muitas vezes que venha uma sombra, algo do tipo, e te stop, tá? Poderia, nesse pullbackzinho, formar uma sombrinha aqui e te stopar, né? Uma sombrinha que viesse pelo menos buscar, olha só, média de 20, VWAP e média de 200. Poderia acontecer, tá? Era um contexto interessante. E tinha essas três linhas ali, esses três indicadores, naquele local, também para segurar o preço, tá? Tava tudo muito favorável nesse local aqui, tá? Volume correto, Fibonacci postada, pivôzinho bonito, tá? Então aqui seria um local de entrada também. Outro local que poderia pensar em fazer uma entrada depois seria na retomada aqui também, ó. Deixa eu postar aqui. Acho que a gente consegue fazer aqui uma bandeira também, tá? Dá para fazer uma bandeira aqui também. Então daria para fazer, por exemplo, uma entrada nesse local com stop aqui em cima. Vou movimentar isso aqui para cá mesmo, tá? E vou utilizar ali. Então a gente poderia fazer uma entrada aqui também, ó, no rompimento, tá? Buscando o alvo final da Fibo também. Então vamos ver se isso daria, seria positivo em termos de gestão de risco, tá? 760 pontos para cima contra, aliás, com 1.290 a favor. Pô, uma operação 1,5 para 1 favorável também, tá? Então, esses dois casos dariam entradas muito boas. Aqui a gente tem um padrão também que poderia ser aquele candle, né, que dá uma negada na tendência, mas o volume dele foi meio grande, então eu não consideraria, tá? Aqui a gente já teve alguns gaps também de baixa, tá? Já na tendência, demonstrando que ela estava forte caindo também. Então acho que seria interessante, tá? Realmente essa era a leitura correta do dia. Tendência de baixa mesmo, tá? Não é à toa aí que caiu. Chegou a cair, tá? Teve aí 5.590 pontos de movimento, né? De movimento lá de cima para baixo. Não chegou a fechar com isso tudo, mas fez esse movimento todo. Vamos dar uma olhada também no semanal. Aliás, vou deixar no próximo vídeo, tá? Vou fazer um vídeo mais curto do semanal e já vou postar também esse. Vou deixar em 2 vídeos, ok? Não deixa de deixar o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, beleza? Valeu!